cumprimentar quem nos vê a partir de casa. Estamos mais uma vez no nosso programa Conversas no Norte e hoje recebo uma figura que dispensa qualquer apresentação, que é o professor Severino Ng'uenha. Com ele vou discutir duas questões que considero perenes. A primeira é que é para quando a África e a segunda é que é para quando Moçambique. Existe uma razão de ser para colocar essas duas questões. A primeira é que estamos no mês de África, maio, dia 25, a África completa 62 anos e Moçambique, a 25 de junho deste ano, completa 50 anos, desde a proclamação de independência em 1975. Então, eu penso que não deveria ser uma outra pessoa, senão o professor Severino, para discutir essas duas questões perenes. Professor, a questão sobre para quando a África ela é movida a partir de um livro do Kizerbe, que é Burkinabe, em que ele discute vários problemas da África, desde políticos, econômicos. Eu vejo nele um certo pessimismo sobre o futuro da África. Aí faço uma conjugação também com o livro do professor das Independências e as Liberdades, em que deixa claro que a África experimentou todos os tipos de modelos, desde modelo capitalista, socialista, e nada deu certo. A grande questão que eu coloco é a seguinte: será que a África não tem futuro? Olha, obrigado por essas conversas, para mim não do Norte, mas do Norte, no sentido que, apesar de ser e viver no Sul, penso que o Norte é parte integrante de uma comunidade mais global que é moçambicana. Na conjuntura moçambicana isso é importante. É importante que não exista o Norte, o Centro ou o Sul, mas que gravitemos em volta de uma moçambicanidade que se deve reencontrar. Passamos momentos difíceis e estes momentos difíceis são constantes na nossa história, mas que atingiram um clímax extremamente preocupante. Por isso mesmo prefiro dizer conversas não do Norte, porque não devem existir conversas do Norte, como não devem existir conversas do Sul, são conversas moçambicanas que se passam no Norte de Moçambique. Agora, vindo à sua questão, quando me pergunta para quando a África, há uma pergunta, digamos assim, primeira que tinha que ser posta. Afinal de contas, o que é que entendemos quando dizemos África? Eu tive no meu percurso intelectual diferentes maneiras de considerar a África. Diferentes concepções daquilo que a África é ou pode ser. E o próprio da filosofia ou da intelectualidade é não estar de acordo consigo próprio. Algumas concepções que eu tenho da África foram evoluindo e hoje, fazendo uma apreciação filosófica ou histórica da África, tenho para mim que existem três Áfricas. A primeira África que nós normalmente invocamos e que leva Kizerbe a perguntar para quando a África é a África de sofrimento. É um facto que nós portamos connosco um sofrimento e uma ferida extremamente grande que continua a sangrar. Porque aquilo que nós vivemos hoje, ou a diferença socioeconómica que subsiste entre o Norte e o Sul do mundo, são resultados desta ferida que começou a engodar quando estabeleceram-se relações com outras partes do mundo e foram relações de opressão, de subordinação, de transformação do nosso ethos em alguma coisa de subalterno. E infelizmente nós ensinamos aos nossos estudantes pouco sobre a escravatura. Houve dois momentos da escravatura. Tem aquilo que começa no século XV, que durou 5 séculos, mas esse foi precedido por uma escravatura ainda mais horrível. A escravatura árabe durou ainda mais tempo, do século VII até o século XIII ou XIV, e sistematicamente eles quiseram castrar o homem negro. Castração física, biológica. Era preciso que este negro não continuasse a proliferar, não deixasse de ser sêmen para dar filhos, e foi uma escravatura terrível, horrível, e que muitas vezes nós a ignoramos, nem sabemos que existiu. É verdade que ela incidiu muito na parte norte de Moçambique, da África, mas aqui na zona que nós estamos, em Nampula, estamos na zona da costa. Então as populações costeiras subiram muito este tipo de operação.
Depois tivemos a escravatura ocidental, europeia, que dividiu famílias, que reduziu o ser humano negro que nós somos em coisas, em objeto, utensílio, com o mesmo valor que um objeto, um artefato, cuja função, objetivo era produzir para o bem-estar de outros. Para fazer isto, eles também reduziram-nos, eles não nos castraram fisiologicamente, mas eles nos castraram espiritualmente. A conjugação escravatura europeia e colonialismo europeu levaram, sobretudo a partir do século XIX, com a história das formas na Alemanha, com as teorias de Gobineau sobre a inferiorização da raça, ou as ideias de Hegel, o africano fora da história, a decidir que o africano não tinha língua, o africano tem um dialeto, o africano não tem religião, o africano tem superstição, o africano não tem cultura, o africano tem folclore. Fazendo isto, a castração fisiológica que tínhamos conhecido com os árabes veio juntar-se à castração espiritual do que nós somos. E desde então nós andamos à deriva. Estamos aqui os dois, vindos moçambicanos, vindos dois do sul de Moçambique, e somos obrigados a falar uma língua que não é nossa. Esta manhã estivemos a discutir o lançamento de um livro sobre o diálogo interreligioso, e uma das coisas que saíram é que falamos do Islão e do cristianismo a nenhum momento de religiões africanas. Quer dizer, parece que nós somos o zero, não simplesmente fisiológico, como quiseram fazer os árabes, mas também cultural. E isto cria problemas muito grandes. Você vê, quando você pensa nos chineses, nos asiáticos, que sejam indianos, sejam tailandeses, seja o que for, muitos deles, a Tailândia não, foram vítimas de colonizações diferentes. Sim. Mas eles conservaram as crenças que tinham, conservaram as línguas que tinham, conservaram as culturas que tinham. A nós foi-nos tirado absolutamente tudo. Quer dizer, o ponto de partida é falar a língua de outros para construir nossos próprios conceitos, é acreditar na maneira como os outros aprenderam a relação com Deus, a partir da maneira como eles entenderam esta relação com Deus, criar estruturas sociopolíticas que talvez falhem, porque não tem nada a ver com a nossa antropologia de base, mas que são uma tentativa de reproduzirmos no nosso seio aquilo que são as estruturas que os outros conceberam no momento dado da história deles para resolver os problemas deles. E quando você é um bom jurista, um bom constitucionalista, bom cientista político, você sabe muito bem o que os europeus disseram, mas se eu dizer que para falar isso com os nossos pais, você dá-se conta que as referências que eles têm não têm absolutamente nada a ver com aquilo que nós concebemos como maneira de organizar o nosso espaço social, político ou até jurídico. Então nós somos povos feridos. E esta ferida, continua a sangrar, porque muitas das discrepâncias entre a antropologia e as instituições políticas em todo o continente, todos os problemas que nós temos relativos à maneira do nosso viver em comum, porque no fundo o grande problema da política é como é que os homens vivem entre eles em comum com o menor das violências possíveis, nós não os conseguimos resolver há muito tempo esta parte. Então uma ferida continua a sangrar. Esta é a nossa África, é aquela que transmitimos aos nossos filhos, aos nossos estudantes, mas é aquela que nós não transmitimos com toda a capacidade necessária, por isso eles ou não entendem ou entendem isto por fragmentos. Mas o fato de não ensinarmos isto faz com que muitos deles tenham ações, ou tenham percepções, ou tenham posicionamentos que perigam todo o esforço que é feito por outros para tentarmos sair, digamos assim, desta historicidade a que estamos submetidos. E era preciso ensinarmos isto com toda a capacidade. Não ensiná-los para ficarmos na dor. É preciso recordá-los que antes desta África de sofrimento, houve uma outra África. Nós tivemos Cheikh Anta Diop, que tentou desconstruir as teorias, sobretudo do século XIX, que sejam de Hegel, mas até chegam a Heidegger, que pretende que a África não trouxe nada para a humanidade e para a história. Nós sabemos, depois de Cheikh Anta Diop, que nas Nações Negras e Cultura, que aquilo que nós chamamos Egito, e que foi a escola de aprendizagem de Platão, de Aristóteles, de Tucídides, de Heródoto,
vinha da Grécia. Mas a Grécia vinha do Egito. E esses todos membros do panteão que o Ocidente celebra como, digamos assim, a origem da sua própria cultura e grandeza, a gente sabe que provinha do Egito. Por que nós não aprendemos isso na escola? Por que nós falamos de milagre grego? Por que temos a impressão que parece que o mundo dormia e de um dia para o outro os gregos inventaram o direito, a ciência, a astrologia, a astronomia, a filosofia, a matemática, a álgebra, etc. O que aconteceu? É que havia necessidade no século XIX ocidental, no momento triunfante em que eles se punham como os colonizadores do mundo e chamavam esse colonialismo de filantropia, porque era ir ensinar a civilizar, domesticar os outros, a necessidade de tirarem dos africanos tudo aquilo que podia lhes recordar a sua grandeza passada. Então, de uma maneira sistemática e metodológica, tirou-se do continente africano toda a sua grandeza. Hoje sabemos que o Egito não é só Alexandria. A gente conhece a importância que Alexandre teve até para os Césares, mas que o Egito não é simplesmente o Cairo, mas o Egito era até a Buzimbel, a parte sul, que é o sul do Egito, mas o norte do Sudão, onde tínhamos culturas negroides. E essas culturas negroides não são uma periferia, mas foi o lugar onde a civilização egípcia iniciou e que foi criando, foi subindo até atingir as partes mais nórdicas. Nós sabemos que toda a dimensão do Mahat, aquilo que está na origem do direito, toda a dimensão da espiritualidade, da trindade, aquilo que está no essencial do cristianismo, provém essencialmente do Egito. Mas hoje foi tirado. A função de Cheikh Anta Diop e todos os que seguiram era tentar reabilitar isso, mostrar aos africanos que antes do período da dor e do sofrimento, quer árabe, quer ocidental, houve um momento de glória, que não se reduz simplesmente ao Egito. Nós tínhamos o Tombuctu como centro de saber e de conhecimento, centro de universidade importante. Nós tínhamos o Congo, centro de uma grande diplomacia, para não falar de Mali, de Ghana e de Songhai, do Zimbábue e de Monomotapa. Houve impérios no continente africano que existiram antes. É importante invocar isto. Não é invocar isto para ficarmos a glorificar-nos de um passado ultrapassado, mas é para que isto sirva de espelho, para que a gente possa olhar e olhar para nós, não simplesmente como aqueles que sofreram, vítimas da opressão dos outros, e cairmos numa inferioridade sistémica, mas para pensarmos que nós temos atrás de nós, na nossa história, na nossa capacidade, aquele elan que, como no passado, produziu grandes saberes e grandes ciências e trouxe uma contribuição importante para a humanidade, também possamos voltar a ter essa grandeza. Porém, aquilo que é importante meter em perspectiva não é nem a África do sofrimento, apesar de ela estar sempre presente e termos que utilizá-la como uma utopia crítica, para citar um Tonji, mas também temos que olhar para aquilo que nós produzimos como um elan que possa nos levar em direção a um futuro, como pretende Bucibular. Mas há uma terceira África, é a África da promessa. É que nós prometemos, desde Toussaint Louverture em Haiti, passando por Bliden, na Libéria, passando por Dubois, nos Estados Unidos, para chegar ao Black Renaissance, à Negritude, a Césaire, ao rendez-vous de donner de recevoir de Senghor, nós prometemos ser o continente da liberdade, o continente da justiça. Aquela injustiça que nós conhecemos por ter subido, aquela injustiça que conhecemos por ter sido parte da nossa existência durante séculos, que promessa que nós trazemos? O que é que a África diz de si mesma? Quando a África diz que quer liberdade, não quer liberdade para oprimir seja quem for. Nós não queremos fazer vingança. Nós não propomos fazer aos outros o que nos fizeram a nós próprios. Nós prometemos e comprometemos-nos a fazer do nosso continente uma terra onde a igualdade entre os homens possa, enfim, fazer-se sentir. Nós prometemos fazer da África uma terra onde os jovens possam encontrar lugar, espaço de exprimir aquilo que eles são. E sem necessidade de ter que fugir, ter que ultrapassar Mediterrâneos onde morrem. Nós comprometemos-nos a fazer da África um continente onde a mulher possa ser mulher e ser respeitada por aquilo que ela é. Nós comprometemos-nos a fazer da África uma terra, há uma expressão muito bonita da Amílcar Cabral. Diz que o objetivo da nossa luta é paz, é progresso
e é sobretudo felicidade dos nossos povos. Nós comprometemos-nos a fazer da África uma terra de felicidade. E por isso, quando perguntas para quando a África não é o passado. A África não é aquilo que é. Aqui, a África é aquilo que o mundo inspira a ser. O ideal que nós queremos construir para a África é a felicidade do mundo. Porque a África deixou de ser uma raça, uma cor, tornou-se um objetivo, tornou-se um sonho coletivo, uma imagem a realizar. Então, o que o mundo está à procura, o que está a precisar, é construir felicidade para todos, não para um grupo de indivíduos que o ultraliberalismo concede-lhe espaço com bilhões de dólares, como faz a revista Ford. O que nós temos como problema no mundo é que nós vivemos é felicidade para todos, é igualdade para todos, é espaço para todos. Este é o sonho que nós perseguimos como africanos e é aquilo que nós precisamos. Então, não é para quando a África, para quando os ideais da África, aquela África sonhada, vai poder vingar e espalhar-se da África para o mundo inteiro. São 62 anos. Não acha que todas essas promessas, todos esses sonhos terão virado distopia para aqueles que sonhavam com uma África totalmente diferente da África que estamos a ver hoje, de miserabilidade, na verdade, em que muitos de nós olhamos o nosso futuro com certa... olhando para a nostalgia, ou seja, olhando para trás. Seria uma espécie de retrotopia, porque as promessas que os grandes filósofos africanos, os grandes líderes africanos, parece que viraram sonhos quase irrealizáveis, professor. Sabe que este ano Hoje os nossos sonhos fazemos-los olhando para trás. Discurso de Samora Machel. Se Samora Machel estivesse vivo hoje, não estaríamos a ver todas estas coisas que estamos a ver hoje. Então, eu penso que é um sonho retrotópico, a partir da nostalgia. Eu estava a dizer que 2025 são 1700 anos do Concílio de Niceia. Foi o primeiro grande concílio ecumênico, convocado por Constantino, que meteu junto o Oriente e o Ocidente. Foi a primeira introdução do pensamento grego e, a partir do grego egípcio, naquilo que constrói o cristianismo. 1700 anos. E depois de 1700 anos, se eu perguntasse a que ponto está o ecumenismo no mundo, você ia dizer que nunca como hoje, desde o tempo de Bush Filho, já que temos Bush Pai, só nos falta o Bush Espírito Santo, não é? Desde o tempo de Bush Filho, ele olha para o Oriente como o reino do mal. E parece contraditório, são 1700 anos que procuramos o ecumenismo. Então, o que são 50 anos de uma independência da África? O que são de Moçambique? 60 anos das independências da África. Para a vida de um indivíduo, 60 anos é muita coisa. Eu tenho 63, a gente começa a sentir dores em todo lugar. Mas para a história de um povo, de uma nação, de uma vontade de crescer, é alguma coisa que nos representa muita coisa. E o drama da existência... Insisto nessa questão por uma razão muito grande, não simples, como costumamos dizer, uma razão muito grande. É que a história, a parte inicial da história em África foi caracterizada por golpes militares. E parece-me que o Sahel também sonhou a coisa nesse sentido que eu coloco, retrotópica. No sentido de que o que talvez pode ajudar o Sahel a alcançar os sonhos dos grandes líderes africanos seja repetir a história, que são os golpes militares que assistimos nesses últimos 10 anos, professor. Eu estava a dizer, antes de eu responder a isso, que um dos dramas da existência, porque uma coisa é a minha vida como sujeito, como ser biológico. E quando tem 70, 80 anos, já é um ser cansado, velho, e quase no fim. Uma pessoa que tem 60, 70 anos, já começamos a dizer vovó, terceira idade. Hoje fui ao banco e disseram que podia passar porque tinha mais de 60 anos, só a terceira idade, você está no fim. Mas quando você diz 60 para a história de um país, de um povo, o que você está a dizer? Olha, só para Portugal tem do século XII, e ainda hoje você tem problemas muito graves em termos de integração da população da Madeira não sendo completamente português. A França
do século IX, não, do século VI, desde o Clovis. Eles dizem que são o país mais velho da Europa. E você olha como a França está hoje, ainda os bascos não se sentem franceses, ou aqueles de Estrasburgo não se sentem completamente franceses. Você olha para os romanos. Os italianos hoje ainda fazem referência ao Império Romano, são 2000 anos de existência. Você olha para o Egito, ainda mais longínquo, olha para a China. É só para dizer que uma coisa é a vida de um sujeito, outra coisa é a história de um povo. E você não pode comparar as duas coisas. E é verdade que o drama da existência é que nós pensamos a vida, a história, em função da nossa vida. Mas quando pensamos na história de uma nação, de um povo, temos que ter aquilo que chamava-se a história longa, a longue durée, como dizia a Escola dos Anais. E nunca podemos pensar a história de um povo como de um indivíduo. Agora, a segunda questão que você põe sobre os golpes de Estado. Nenhuma África começou com golpes de Estado. A África começou com independências. Conquistadas ou consentidas. Consentidas foram a história da África francófona e da África anglófona. E o consentimento que a França fez, a gente descobre hoje, era um consentimento que armadilhava os países e impedia-os, de facto, de acederem à própria independência. Eles ficavam colónias, mesmo quando tinham uma bandeira ou um hino nacional. Eles continuavam a enganar-se, trabalhar para os próprios povos, os próprios países, mas de facto trabalhavam para os interesses de um país alheio. O que é que isto comporta? Comportou que todo presidente, todo líder que quisesse fazer dos recursos do país algo em benefício do seu próprio povo fosse derrubado. Isso foram os golpes de Estado. O número de assassinatos políticos e de golpes de Estado que tivemos só na década 60, os chamados década 60 das independências, foi inúmero. E o que é que fizemos? Colocamos no topo das lideranças dos países aqueles líderes políticos que aceitavam estar ao serviço das metrópoles e não de seus próprios povos. Nós tivemos a África conquistada, a nossa. Nós, moçambicanos, angolanos, nós lusófonos, tivemos que lutar para a nossa independência. Não nos foi consentida, foi conquistada. Mas voltemos às independências consentidas. O que é que fizeram os países angolófonos e lusófonos? Idi Amin, tivemos Maputo, tivemos o Marechal, não me recordo o nome como se chamava, indivíduos, tivemos Senghor no poder, que eram indivíduos, ou Houphouët-Boigny, que estavam mais ao serviço da França e da Inglaterra que dos próprios povos. Estes eram golpes de Estado imperialistas. Os golpes de Estado no Sahel hoje são quase messiânicos, são quase patrióticos, são quase proféticos. E esta expressão não é minha, é da Conferência dos Bispos da África. Os bispos que olham para os golpes de Estado no Sahel e chamam messiânicos, mas são proféticos, porque não são feitos por vontade dos serviços secretos ocidentais para pôr os seus charlatães. É revolta popular que se encarna em certas pessoas para que, enfim, aquelas prerrogativas de liberdade ou aqueles bens económicos e sociais que permitem a um país se construir sejam, de facto, na mão dos próprios africanos e possam utilizá-los para o seu próprio desenvolvimento. Então não é a mesma coisa. As duas coisas chamam-se golpe de Estado. Mas se chamam-se golpe de Estado, até devíamos ser mais inventivos no vocabulário e não chamar o que acontece agora golpe de Estado ou não chamar o que aconteceu antes golpe de Estado. São duas coisas completamente diferentes. Os golpes de Estado dos anos 60 eram golpes de Estado pilotados pelo Ocidente para que os seus interesses fossem defendidos. O que está a acontecer no Sahel é aquilo que nós fizemos, nós Moçambique, nós Angola, pegarem armas para dizer que é o único recurso para serem independentes que estão a fazer os jovens do Sahel para tentarem, enfim, libertar-se da grande opressão, da maior dos opressores que o continente africano conheceu, que foi o sistema francês. Não é exatamente a mesma coisa. Muito obrigado, professor. Temos cerca de 1 hora de programa. Eu tenho várias questões para colocar ao professor em relação à primeira questão perene, que é para quando a África. O
Por exemplo, gostaria de saber, isso vai acontecer no segundo bloco, quando cumprirmos nossos compromissos comerciais, que tendo em conta a situação atual do Sahel, e sabemos muito bem que as principais potências mundiais não vão deixar de forma simples que o jovem do Sahel governe como quer. Certamente vão encontrar uma série de constrangimentos, porque estão a pôr em causa interesses dessas grandes potências. Eu vou querer saber do professor qual é o futuro que esses jovens do Sahel terão, tendo em conta todo esse momento atribulado que está sendo vivido naquela região. Voltamos já, vamos cumprir nossos compromissos comerciais. Está à procura de uma sala para reuniões, formações e eventos corporativos? O grupo BNPC tem a solução para si. Dispomos de um ambiente confortável com capacidade para 40 pessoas, super equipada com equipamento de projeção, sistema de som e de videoconferência, internet rápida, sala climatizada, serviços informáticos e muito mais. Estamos localizados na cidade de Nampula, Avenida de Trabalho, Estrada Nacional número 1, bairro Muatala. Esperamos por si. Alô, Moçambique! Chegou a tua hora certa, o programa que vai transformar as tuas noites da sexta. Conversas descontraídas, rubricas esplêndidas, luz, glamour e muito entretenimento. A cada sexta-feira surpreendemos-te com momentos espetaculares, convidados especiais, diversão e muito entretenimento. Estás pronto para marcar esse encontro conosco? A hora certa é agora. O que será que Isabel esqueceu? Mas o que será que ela está à procura? O seu lanche Lepo, que não pode faltar. Agora sim. Lepo, os melhores sabores para os melhores momentos. Voltamos ao nosso programa Conversas no Norte. Como disse, estou aqui com o professor Severino Nguenha, filósofo moçambicano, filósofo africano. Como disse, deixei aqui uma questão que eu acho importante o professor responder para nós, porque quando ele fez as radiografias da nossa história da África, mostrou que todo líder africano que tentou trazer uma transformação no seu país teve um destino
em glória. A minha questão agora é que futuro os jovens do Sahel terão, tendo em conta esse passado histórico dos nossos líderes africanos que foram eliminados quando tentavam produzir transformações significativas para os seus povos? Eu falei de independências consentidas e independências conquistadas. As independências da África francófona tinham sido consentidas. E, como expliquei, o consentimento trazia consigo uma armadilha e fazia com que estes povos gravitassem em volta das grandes potências ocidentais. Nós conquistamos as independências, mas por conquistarmos fizemos pagar caro. Tivemos a guerra de 16 anos, em Angola aconteceu o que aconteceu, guerras iguais ou piores do que a nossa. Esta história de fazer pagar quem arranca a independência à força, conhecemos na Algéria, não é? Que depois de uma guerra arrancou sua independência, mas podemos ir mais longe, em Haiti. Haiti fica independente no século XVIII, logo em concomitância com os inventos que fazem a Revolução Francesa, onde se grita liberdade, igualdade, fraternidade. Mas quando os negros que nós somos disseram que como homens temos acesso a estas mesmas liberdades que vocês têm, vocês veem como que eles reagiram. Napoleão voltou e repôs a escravatura, mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que a França, nessa altura, obrigou Haiti a pagar por todos os escravos libertos. A ideia era que o escravo devia ter ficado de propriedade e o fato de ser libertado empobreceu aos esclavagistas franceses. E esta dívida, com os seus juros, continua a empobrecer Haiti até hoje. Em segundo lugar, Haiti ficou completamente fechado ao comércio internacional, porque era necessário impedir que estes negros que se querem independentes trouxessem mais ideias para as Antilhas ou até para o sul dos Estados Unidos. Então, Haiti ainda paga hoje as tais feridas que nós temos. Foram governações que foram caindo, foi um país completamente endividado, foi um país completamente isolado e hoje, por falta de governação capaz de aglutinar as diferentes forças e criar um país, ainda hoje, mais do que antes, Haiti vive governado entre quarteirões numa espécie de partidarização ou despartização do território que é extremamente problemático. E como você vê, quem vai tentar dar uma mão, tentar ajudar, são os países africanos, é o Quênia, que manda a polícia para tentar meter um pouco de ordem para que o país possa continuar. Isso não é um fruto do acaso. Isto é uma ferida que foi aberta, que ainda sangra e que fazem sangrar ainda mais, porque não fazem chegar pão, comércio a Haiti, mas as armas, Haiti sempre as teve. Esta é a situação que passou Moçambique, que passa Angola, etc. O que é que temos que fazer? Sabe, o nosso hino nacional tem uma frase, uma estrofe que diz pedra a pedra construindo um novo dia. E temos que ir fazendo pedra a pedra. Há tempos que um golpe de Estado como aquele, ou aquela situação que se produziu no Sahel, já teria tido uma resposta da parte da França e do Ocidente. Já passaram alguns meses, até anos, e ainda aqueles países conseguem conter. Estão a fazer uma coisa interessante. Pensam numa moeda única, eles pensam em tirar fronteiras, fazer um território, uma espécie de confederação. Aquilo pode ser alicerce ou a base daquilo que o Dubois sonhou quando pensou no federalismo. Daquilo que o Biden sonhou, aquilo que foi o Marcos Garvey, ou as ideias de Kwame Nkrumah, ou mesmo para chegar ao último, a Líbia. Estas pedras temos que ir metendo uma em cima das outras, sabendo que, à medida que vamos metendo uma pedra a quem quer destruir para fazer com que este edifício da africanidade não se possa construir. Mas temos alguma escolha. Podemos desistir do nosso sonho, podemos desistir de tentar pedra a pedra ir construindo um futuro para gerações que vão vir depois de nós. Não temos escolha. A semana passada, os negros do mundo inteiro, dos Estados Unidos, das Caraíbas, mobilizaram-se e disseram que era o dia de Ibrahim Traoré, de solidariedade com ele. Quer dizer que é uma consciência que se vai ganhando em África. Ela é uma força política, é uma força com peso internacional. Até ela não consegue ser uma força militar, uma força estatal, mas como no passado, apesar das destruições, em pleno século XVII, conseguiu-se criar Haiti, como conseguiu-se libertar os escravos em 65 nas Américas,
em 1885 no Brasil, como na década de 60 chegamos às independências, como nas décadas de 70 nós, lusófonos, chegamos à independência, nós temos que continuar a acreditar naquela grande poesia de César que diz a negritude, o negro está em pé. E ele não está em pé para cair e ficar sentado. De vez em quando a gente cai, como uma criança quando levanta-se para cair, começa a andar, de vez em quando cai, mas depois levanta-se e continua a andar. É este equilíbrio entre cair e levantar-se que faz com que a criança um dia possa estar em pé e caminhar até jogar a bola ou caminhar como um adulto. Então, África, este nosso sonho, este nosso África como espaço de glória e de realização da felicidade para nós, mas também para os outros, este projeto vai continuar. Podem abater o Ibrahim Traoré hoje, podem abater o Keita hoje, mas o sonho de construirmos a África não é quero repetir, não é um sonho para nós. É que a África é uma mensagem para o mundo. É uma mensagem que, apesar do sofrimento, apesar das vicissitudes históricas, nós continuamos em pé. E quando nos deitam embaixo, gatinhamos para ficar em pé. E estamos a construir, o nosso objetivo é construir a felicidade para os nossos povos. E quando eu digo nossos povos, não nos paramos na raça, na etnia, na região. Basta reler praticamente a Declaração da Independência da Haiti, que é o mesmo objetivo que os nossos povos, nos seus líderes mais iluminados, sempre traçaram. Nós somos esse espaço de liberdade para o mundo e não vamos deixar de sê-lo. Há onde abater Ibrahim Traoré hoje, mas outros Ibrahim Traoré se levantarão e este projeto da África, este telos, este objetivo, esta escatologia que é a liberdade e a felicidade para todos, é alguma coisa que é inerente à nossa condição de existência e vamos perpetuá-lo. Vamos segui-lo com toda a energia. Os que advogam a democracia não dirão que a democracia falhou em África e os golpes voltaram a ser uma tônica. Será que podemos falar de uma possibilidade de consolidação da democracia num continente como o nosso, tendo em conta todos esses problemas que o continente vive nesses últimos 62 anos? Há um filósofo da história, do direito, desculpe, italiano, que descreveu talvez aquilo que acontece de maneira extraordinária. É Julius, não me recordo o nome de família agora, mas ele descreve o seguinte: desde 1492, quando nasceu o direito internacional público, e que foi pensado por Cristóvão Colombo, depois chamado de descoberta, não é Cristóvão Colombo que interessa, é que ele foi retificado, foi reescrito por Vitória, Soares e Crócius, que eram os grandes intelectuais da Escola de Salamanca. O que aconteceu? Aconteceu que o Ocidente criou para o Ocidente condições de um desenvolvimento cívico que gradualmente levaram ao progresso, ao desenvolvimento, mas do ponto de vista político, à construção dos direitos civis, ao liberalismo e à democracia. A gente chega e olha para qualquer país ocidental, a gente vê o progresso que foi se realizando gradualmente. Mas no mesmo momento em que isto se fazia intramuros, quer dizer, no Ocidente, o Ocidente era sempre mais selvagem em relação ao exterior. Os mesmos que são os grandes defensores da democracia interna eram os maiores defensores da escravatura no exterior. Isto vai de Crócius, com o seu direito natural, até os pais fundadores dos Estados Unidos, até os homens como John Locke nos Estados Unidos, e hoje continuamos na mesma tônica. Aquilo que seria inaceitável no Ocidente é aceitável no exterior. Quero dizer que a democracia, mesmo a mais avançada, vive muito bem com a exploração, vive muito bem com a segregação, vive muito bem com o desrespeito total dos direitos dos homens na terra dos outros. Então nós não temos que pegar na democracia como é vida no Ocidente e tentar aplicá-la no nosso espaço, porque os fautores dessa democracia são completamente antidemocráticos e são muitas vezes eles os fatores da antidemocracia no nosso espaço. Nós temos que repensar a partir dos fundamentos daquela primeira África que existiu, que tinham impérios e cujos fundamentos se encontram espalhados ainda na maneira como nós concebemos o que a filosofia africana contemporânea chama Ubuntu, do fato que o sujeito só existe na sua relação com os outros,
como diz a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, o indivíduo existe porque está inserido numa comunidade de povos, é ela que dá sentido à sua própria existência. Então nós temos que voltar a isto. A democracia ocidental, metendo o acento no liberalismo, trouxe este espectro de ultraliberalismo que faz com que a gente pode estar em democracia com 10 Elon Musks que têm 90% do PIB de um país e com 90% das pessoas a morrer literalmente de fome. O sonho que nós trazemos, a ideia do Ubuntu, se quiseres, a ideia deste sonho, aquele sonho que eu disse, que esta África, esta promessa africana de felicidade para todos, é incompatível com uma democracia que se baseia sobre o indivíduo. Nós precisamos de ter em conta o indivíduo, mas na sua inserção também com um espaço maior, que é o povo a que ele pertence, que dá sentido à sua própria vida e que ele é chamado a participar na sua construção e na criação de sentido para ele. Por isso nós não podemos negligenciar a grande contribuição do pensamento ocidental na questão da democracia, mas não pode ser a democracia ocidental, com as suas instituições, com as suas separações de poder, a fazer o todo daquilo que é a nossa democracia, há alguma coisa inerente a nós próprios. O que há de africano na democracia que se quer africana? Temos que ter alguma coisa de nós próprios. É exatamente este aspecto. O indivíduo só faz sentido quando dentro de uma comunidade de pertença. Isto significa que uma verdadeira democracia não é compatível com o ultraliberalismo que incensa e valoriza simplesmente os indivíduos como mônadas leibnizianas completamente separadas, mas ele só pode ser indivíduo porque vive numa osmose, numa relação de comparticipação e de diálogo, uma relação dialógica com a comunidade de pertença. É esta democracia que temos que construir. Professor, vou terminar essa parte fazendo uma questão ainda sobre democracia, mas traz um gancho aqui com uma ideia do professor Elísio, num texto que ele escreve em 2017, se mora no Mifaia, para a Coderce, com o título What if democracy were a problem itself? E se o problema, se a democracia for em si um problema. O que ele coloca é que todos os problemas que os africanos estão a viver hoje, os europeus também passaram por eles. Talvez fosse necessário, isso eu complemento, necessário não saltarmos etapa. Em outras palavras, parece-me que esteja acomodada a ideia do professor de que teremos que rever, talvez, o conceito de democracia olhando para o nosso contexto. Há duas coisas aí nesse posicionamento. A primeira é a ideia de uma história linear. Essa ideia de uma história linear nós temos desde o cristianismo. Eu digo que tem uma gênese, tem uma escatologia, tem um princípio, tem um fim. Então, se a história é linear, todos temos que passar pela mesma linha. Há aqueles que estão mais em frente e que estão atrás. E que estão atrás têm que percorrer o mesmo caminho feito pelo outro para chegar ao mesmo objetivo. Esta ideia de uma história linear foi negada pela história circular, ou a história tem mecanismos diferentes. Temos Vicos, temos até Nietzsche, que recusam isso. Mas temos mesmo os pensadores africanos... Desculpa, professor, há economistas como, por exemplo, o Chang, parece advogar a mesma ideia de que os países subdesenvolvidos não estão a chegar ao estágio em que os países desenvolvidos se encontram hoje, porque estão sendo impostos medidas que essas grandes potências não tinham quando chegaram ao estágio de desenvolvimento onde estão hoje. Dá o exemplo dos Estados Unidos, que não tinha Banco Central. O Banco Central norte-americano nasce no início do século XX, 1901. Os Estados Unidos já estavam num estágio de desenvolvimento bastante elevado. Então, ao nos impor essas medidas, eles estariam a tentar nos retirar a escada. Não sei se, professor, nós estaríamos aqui também a olhar para a história de uma forma linear. Olha que as grandes teorias da sociologia de desenvolvimento no pós-guerra foram feitas pelas escolas americanas. E a ideia deles é que todos os povos podem chegar ao mesmo patamar
basta ter as mesmas condições. E nasceu aí a ideia de ajuda ao desenvolvimento, que era criar as condições para reproduzirmos os mesmos efeitos. O resultado é que, envolvidos 20, 30 anos, fomos vendo que quanto mais ajuda recebíamos, mais a diferenciação era grande. Esta ideia de história linear apresenta-se como uma falácia, e até porque há elementos, não simplesmente aqueles de vermos-nos impostos, digamos assim, condições que os países que desenvolveram não tinham, mas há uma coisa muito simples: a acumulação primitiva do capital, para falar como Marx, foi possível porque havia trabalho de escravatura. Havia aquelas pessoas que durante 5 séculos trabalhavam e não ganhavam absolutamente nada. Não tinham direitos, não tinham salário, não tinham condições de vida mínimas. E isso permitiu a acumulação. As próprias universidades de desenvolvimento do saber, uma sociedade só pode libertar tempo para fazer a investigação quando resolver os problemas primários de subsistência. E quer dizer que o Ocidente conseguiu não simplesmente resolver esses problemas na agricultura, eram negros que faziam algodão, na riqueza eram negros que faziam extração do ouro, etc. Isto libertou tempo para que as universidades fossem possíveis e que surgissem os Galileus, os Newtons, os Einsteins, etc. Em condições de escravatura, este tipo de personagens não podiam existir. Ora, nós não queremos repetir, nós não queremos ter escravos, nós não queremos ter gente dominada por nós. Nós não temos gente a fazer sofrer 5 séculos para chegarmos aos patamares ocidentais. Então, o nosso percurso não pode ser linearidade, se por linearidade significa repetir as mesmas experiências históricas que foram feitas por outros. Então, o objetivo também não tem que ser o mesmo. Nós hoje temos condições mais do que necessárias em termos de compreensão, temos ciência suficiente para saber que se nós chegássemos aos mesmos níveis de desenvolvimento, utilizássemos o mesmo carbono que o Ocidente utilizou, o mundo não aguentaria. Então não se trata de replicar o Ocidente, não se trata de repetir o Ocidente. Francis Fanon dizia: se vocês querem ser ocidentais, é melhor deixar que os ocidentais continuem a fazer, porque isso é melhor do que vocês. Nós temos que criar uma nova civilização, uma nova maneira de ser e de estar, de ser homem, de relacionar-se com o seu próximo, até de relacionar-se com o mundo e com Deus. Aquilo que é a promessa dos africanos não é repetir o Ocidente, não é fazer o que o Ocidente fez. Isso o Ocidente já fez. Trata-se de trazer para uma... É nesse sentido que um pensar africano pode ser interessante e perfeito no mundo em que nós vivemos. Se ela tiver que repetir o que o Ocidente fez, ela não tem interesse nenhum. Mas é porque ela pode ter alguma coisa a trazer de novo, de diferente, sobretudo na relação do humano consigo próprio, na relação do humano com outro humano e na relação do humano com o mundo em que nós estamos. Na busca daquilo que eu chamei o demônia, quer dizer em grego a felicidade, que é o objetivo fundamental, recito Amílcar Cabral, de todo o nosso percurso existencial. Estou aqui a conversar com o professor Severino Ng'uém. Neste momento, posso dizer que terminamos de discutir a primeira questão perene, para quando a África reservou um pequeno espaço de tempo para discutir aquilo que considero de segunda questão perene, que é saber do professor para quando o Moçambique. São 50 anos da independência do país, no dia 25 de junho. O que é que se pode dizer sobre Moçambique, diferente do que dissemos sobre para quando a África? Os debates que nós tivemos recentemente e continuam a inundar os meios de comunicação, a gente ouve a palavra na parte dos jovens de 50 anos. Uma vez mais, 50 anos na vida de um indivíduo é muita coisa. A questão é colocada numa medida de comparação, professor, de países que ficaram independentes depois de Moçambique, que hoje se encontram numa posição bastante privilegiada. Primeiro, quais são os países que ficaram independentes depois de nós e ficaram privilegiados? Nós somos de 75. Temos Namíbia, por exemplo. Nós somos de 75. Sim. E países que ficaram independentes depois de nós são muito poucos. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa são as condições estruturais. Nós ficamos independentes com mais de 95% de analfabetismo. Nós ficamos independentes com o país sem infraestruturas. Nós ficamos independentes com a Rodésia do Sul ao lado e com a África do Sul. Os ataques de Chiqualaquala são de 75.
o início da guerra aqui em Moçambique. A guerra supostamente acabou em 74. Em 75 também uma nova guerra, em que os sul-africanos, os rhodesianos bombardearam. Quando eu falei disso com o presidente Cicero, ele disse-me assim, não, o primeiro ataque nem foi Escola, foi na Beira, que destruíram lugares de gasolina na Beira. Sim. Quer dizer que quando é que nós ficamos independentes? Nós passamos por 16 anos de uma guerra que começa em 75. Então faz a subtração. Ficam 50 anos. Ficam 50 anos. 16. E como é que acabou essa guerra? Acabou com um país ainda mais destruído com aquele que herdamos em 75. Ainda mais destruído. As pontes destruídas, as infraestruturas destruídas. Em 75 éramos 8 milhões. Hoje somos 32 milhões. Tínhamos mais população, menos capacidade de produção. E nós acabamos a guerra quando o ultraliberalismo, quer dizer, um mundo monolítico governado pelo liberalismo econômico prevalecia. O que é que nos impuseram? Nos impuseram esse sistema, não é tanto a democracia, mas eu costumo chamar a dolarcracia. Impuseram-nos um sistema em que eles vinham retirar todos os recursos, mantendo a vigilância constante sobre nós, para impedir que tivéssemos, vamos chamar assim, uma utopia coletiva, uma utopia comum como tínhamos em 75. Onde estão os 50 anos de independência? Isso não perdoa aqueles que entraram a governar a partir dos anos 90, 92, porque eles perderam-se no meio, perderam a utopia coletiva, perderam os sonhos comuns. Eles entraram numa lógica em que era preciso enriquecer-se eles, as famílias, os grupos e os partidos. Então, quer dizer, aquela fragmentação social que já existia, porque todo o esforço, desde Eduardo Mondlane, passando por Samora Machel, era para criar Moçambique. Moçambique era um conjunto de etnias, tribos, grupos diferentes, crenças, etc, etc. E a Frelimo tinha se dado como missão não simplesmente libertar Moçambique, mas aglutinar o país, fazer de Moçambique um só povo. Este esforço continuou em 75 até os anos 90, mesmo em situações complicadas de luta. Em anos 90, continua a ladainha de um povo, mas as elites dissociaram-se do povo. Os sonhos comuns deixaram de existir. Utopias sociais deixaram de existir. Então a fragmentação, primeiro nas nossas cabeças, começou a existir. Começaram os amigos de Gaza, de Inhambane, de não sei o quê. Era já o início da fragmentação. O resultado é o que nós chegamos a essas grandes manifestações. Mas o que é que isto é? Isto é um cair de uma criança que está a começar a gatinhar. Tudo o que temos que fazer é levantar, meter-nos de pé e pensarmos que temos um percurso pela frente. Uma pergunta, professor. Temos homens e mulheres com capacidade e competência necessária para reerguermos-nos e pensarmos numa coisa em comum que possa conduzir o país para um bom lugar? Quando nós ficamos independentes, a luta foi feita com muita menos... Coloco essa questão tendo em conta o que o professor estava a dizer, de que somos uma coletividade individualizada, ou seja, onde os egos, os interesses particulares imperam. Se você pensa, quando foi a luta pela independência, o número de indivíduos com consciência do que era criar uma nação, na conjuntura do mundo de 60, 62, eram muito poucos. Quando nós dizemos que Eduardo Mondlane é o pai da nação moçambicana, que é o criador da Frelimo, estamos a dizer o quê? Que a leitura objetiva levou a perceber que o único espaço geopolítico na qual a independência podia ser construída naquela altura, pela conjuntura mundial e até pelas Nações Unidas e pela própria União Africana, era o espaço do Revomo Maputo, o espaço da colonização. O que não significava aceitar a colonização, mas aquele era o espaço a partir do qual tínhamos que construir uma nova identidade. O esforço que foi feito foi para construir isto. Quantas pessoas acreditavam nisto? Quantas pessoas, a nossa historiografia não mostra que, no fundo, eram muito mais xanganas do que moçambicanos, muito mais do sul do que moçambicanos, ou muito mais macondes do que moçambicanos. Alguns foram chamados reacionários, outros não foram chamados reacionários e continuaram a fazer políticas de grupos, de regiões, de raças, etc., e que são uma das causas da grande fragmentação que nós conhecemos hoje. Mas aqueles pequenos grupos com consciência souberam sublimar tudo isto e fazer com que a luta pela independência fosse aglutinada e aglutinadora. E aqueles poucos conseguiram, apesar da guerra de 16 anos, fazer a resistência.
Há em Moçambique hoje homens e mulheres que têm consciência nacional. Há em Moçambique hoje pessoas completamente enraizadas na ideia de que Moçambique tem que ser um povo e tem que ser unido. Há em Moçambique hoje gente que pensa que é preciso ter sonhos coletivos para alavancar o país e o povo. É preciso que esta gente se manifeste mais, que traga na mesa as próprias ideias e que a gente possa fazer um passo em frente. Eu continuo Há espaço para se colocar essas ideias ou limitamos já esse tipo de espaço? Quando eu falo contigo aqui no meio de comunicação, não sabemos quantas pessoas vão ouvir o que nós dizemos. Mas aqueles que vão se reconhecer naquilo que nós estamos a dizer, podem se juntar a nós, para que as nossas vozes, que parecem dispersas, façam eco. O objetivo não é criar grupos uns contra os outros, é fazer com que as ideias mais relevantes e mais mobilizadoras tornem-se o som comum. Dom Jaime dizia, nem que todos os tambores de Moçambique batam para dizer paz, a gente não vai conseguir ter paz. É preciso que os tambores de Moçambique gritem todos juntos. Precisamos de novas utopias sociais, precisamos de novas unidades, precisamos de novos ideais mobilizadores. Se os nossos tambores todos continuarem a gritar nesta direção, nós vamos conseguir ultrapassar este momento extremamente complicado e difícil e voltarmos não na conjuntura de 62, não na conjuntura de 75, mas em 2025, nos 50 anos da nossa independência, refazermos, digamos assim, aquele espírito de moçambicanidade que foi interrompido pelas vicissitudes da história para que eles possam prevalecer. Eu escrevi um texto pensando numa metáfora, quer dizer, temos que voltar ao estado da Machava. Temos que voltar ao estado da Machava, a 1975, a 25 de junho, à meia-noite, e dizer que queremos ser independentes. E estamos prontos a fazer tudo para que esta independência continue, prevaleça e que seja o legado que deixamos a todos os moçambicanos do presente e do futuro. Temos que crer, temos que acreditar em nós. Temos que acreditar que somos capazes de ultrapassar os nossos problemas. Sabes, uma coisa que me chateia, eu devia ficar contente quando os senegaleses mandam um satélite meteorológico para o espaço. Eu devia estar contente quando os burkinabês fazem um carro elétrico, os tanzanianos fazem metro, os zambianos um comboio. Não consigo ficar contente, porque você olha em volta de si, você vê que os outros países avançam. Mas avançam por quê? Acreditam neles. Há um momento que a gente diz que é possível, podemos fazer. Nós somos capazes de produzir comida e dar aos nossos filhos. Temos que ser capazes. Temos terras, temos energia, temos tratores, temos agricultores, temos energia. É preciso termos vontade. É preciso subordinarmos os elãs individuais, individualistas e começarmos a pensar como gente, como povo. Quando eu estudava, lembro-me, quando entrou Santo Egídio, eram momentos de diálogo para a paz em Moçambique. E rapazes da minha idade chegavam, diziam assim, não se preocupem, nós vamos dar isso, vamos dar aquilo. Sabes, eu caí lágrimas nos olhos. Eu sou homem como tu, tenho a tua idade. Eu não quero que a minha mãe vista aquilo que tu dás como esmola. Eu não quero que a minha família continue a viver da comida que tu decides que tens que oferecer. Eu não quero que o meu povo viva porque tu vais nos fazer caridade. Como tu produzes, como o teu povo produz para ele mesmo, eu quero que nós sejamos suficientemente autónomos, grandes, independentes, decididos para dizer que podemos produzir para nós próprios. Nós temos que começar a acreditar que é possível produzir para nós próprios. Estou aqui em Nampula, você passa, como em todas as províncias de Moçambique, você olha, as pessoas estão a comprar sapatilhas, sapatos das calamidades. Nós vestimos aquilo que os outros já estão fora. Os nossos carros são sucatas, os outros já estão fora. Nós comemos o que os outros não querem. Nós vivemos porque os outros querem que a gente viva. Os medicamentos que nós compramos vêm de fora. Isto não pode ser. Isto não pode ser. O povo tem que ter orgulho suficiente para dizer que quer ser responsável de si próprio. Nós temos que ser homens como os outros e não chega a gritar aos direitos. É preciso estar à altura em termos de responsabilidade para produzir aquilo que faz com que o homem seja livre. E esta é aquilo que mobilizou jovens de 62 para a independência e é aquilo que tem que remobilizar jovens hoje para o futuro. Esta é a grande mensagem que eu tenho. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Nós temos que ter utopias sociais, utopias coletivas. Nós temos que continuar a acreditar que o Moçambique para todos é possível. E temos que não simplesmente dizer isto em palavras, mas que as nossas ações corroborem a este objetivo, a este desiderato.
Temos que ser fautores da nossa própria história, fautores do nosso próprio destino. Eu conversei com o professor Severino, eu espero contar com ele nas próximas ocasiões, razão pela qual não dei aqui a última palavra ao professor, porque vai ter muitas palavras pela frente. Professor. Eu só volto se forem diálogos não do norte, mas no norte. Não, conversas no norte, não Tá bem. Conversas no norte. O nosso programa Conversas no Norte. Espero contar com o professor. Como estava a dizer aqui que não dei ao professor a última palavra, porque espero contar com ele nos próximos programas para discutirmos questões importantes sobre Moçambique, sobre a África. Houve muitas questões que ficaram aqui que eu queria colocar para o professor, mas por razões de tempo vamos ter que terminar aqui e espero contar convosco nos próximos programas.